Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos falar em linhas gerais sobre a importância do estudo do direito constitucional. Especialmente por quê? Porque o direito constitucional pode ser entendido justamente como a base de toda uma ordem jurídica, de todo o ordenamento jurídico. É a partir do direito constitucional, enquanto conjunto de normas, enquanto também conjunto de princípios, vão informar toda a forma e estrutura do Estado, toda a organização do Estado, a forma de aquisição e perda do poder, os limites sobre o poder, os princípios fundamentais que regem o Estado de Direito, os direitos e garantias fundamentais. E além de todos os outros títulos que tratam justamente da organização do Estado, no sentido do Estado ser dividido em funções de poder, né? O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, as funções essenciais da justiça, né? Enquadra-se aí o Ministério Público também, a advocacia e, claro, obviamente, as instituições democráticas e o meio de defesa das instituições democráticas e títulos muito importantes também que são agregados ao que se chama hoje de direito constitucional formal, mas que está na Constituição, tem a dimensão material, ou seja, conteúdo de direito do Estado, que tradicionalmente assim era chamado de direito constitucional, como a ordem econômica, a tributação e orçamento, a ordem social, e é de suma importância ainda mais por quê? Porque o direito constitucional aproxima muito a leitura que nós temos que ter do direito, do sistema jurídico, da ordem jurídica, das aspirações políticas da sociedade. É o próprio direito constitucional que vai, de alguma forma, condensar em si, né, e fazer com que haja uma espécie de harmonização e consenso sobre as diferentes formas de se entender na sociedade o que é um Estado de direito que deve ser governado com base em princípios escolhidos por toda a sociedade. E a sociedade, claro, a sociedade é a base de um Estado de direito. E a sociedade que dá justamente fundamento material, conteúdo para como esse Estado de direito deve ser formado. Daí a importância de se entender as regras que estão na Constituição, mas também, claro, entender através de teorias como é que se forma justamente o direito constitucional e como se formou a partir, ao longo do tempo, para a gente entender, inclusive, né, alguns temas importantes que estão constitucionalizados, que é a própria ideia de Estado democrático de direito, o que é, essencialmente, esse termo que está dentro, né, desse postulado, Estado democrático de direito. O que é democracia, né? O que é poder político, como o poder político deve ser exercido, como a separação entre os poderes devem ser harmônicas e não haver uma interdependência, uma espécie de influência recíproca a ponto de haver captura de um poder pelo outro. Ou seja, captura do poder legislativo pelo poder executivo e do poder judiciário em sua cúpula pelo poder executivo também e assim por diante, e havendo limites que às vezes exacerbam justamente a proposta constitucional de harmonia entre os poderes. E claro, a sociedade, por ser representada justamente numa instância maior de poder, que é o Congresso Nacional, que é o órgão que exerce a função de legislar, tem que, obviamente, ser ouvida, ser atendida nos seus anseios, porque é ela que confere justamente a base material para a formação de um Estado democrático de direito. Né? Nós sabemos que os outros poderes são, de algum modo, legitimados por meios que a Constituição estabelece como devem ser preenchidos os seus cargos, né? No caso do STF, e claro também as eleições diretas, né, para presidente da República, mas o voto em si, na realidade, ainda é um meio pelo qual a sociedade tem como ver reproduzido ou ver que vai haver uma ressonância da sua vontade nas escolhas políticas e fundamentais na formação do Estado de Direito. Porque a Constituição é formada a partir da ideia de poder constituinte, que é a partir daí um poder decisório que vai formar uma nova ordem constitucional. Mas esse mesmo poder constituinte, ele também é reformador, pode reformar a Constituição e fazer com que a própria mudança na Constituição seja uma reforma do Estado a partir das mudanças da perspectiva da sociedade. E é isso que nós temos que ficar atentos, porque o poder não pode ser exercido sem limites dentro de um Estado democrático de direito, como se propõe no Estado constitucional de direito, baseado e fundamentado numa Constituição. Mas, claro, muitos outros temas podem ser aprofundados a partir dessa perspectiva genérica aqui do entendimento da importância do direito constitucional e que nós vamos passo a passo passar para vocês. Um forte abraço e até lá!